gente! Hoje, quinta-feira, nós temos mais uma aula. Nossa aula de hoje é a nossa aula de história, não é mesmo? Então, peguem aí o livro de vocês e abram na página 32. Ó, o meu livro já está aqui e a página já está aqui. Então, o livro vai continuar tratando sobre a cidadania, uma conquista no Brasil. Por quê? Hoje, todos nós sabemos que as pessoas têm direitos e deveres, não é mesmo? Então, mas vocês acham que sempre foi assim? Não, não foi assim. As coisas começaram mudando lá por volta de 1793 com os franceses. Por quê? Os franceses, eles criaram um conjunto de princípios de direitos. Esses princípios depois viraram uma declaração, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Aí nessa declaração estava listado todos os direitos que as pessoas tinham e aqueles que deveriam ser cumpridos, entendeu? Tudo bem. Aí o nosso livro traz o artigo 1º dessa declaração, que é o principal artigo, que seria, os homens nascem e vivem livres e iguais em direitos. Eles nascem e vivem livres e iguais em direitos. Só que essa frase aqui, ela surgiu um grande efeito, porque alguns países seguiram os princípios dessa declaração e levaram para suas leis, para suas declarações lá dos países. Com a gente não foi bem assim. Aqui no Brasil, nós já falamos sobre isso e a gente sabe que antes dos portugueses chegarem aqui, o nosso país era dos índios, não é mesmo? Então, aí depois dos índios vieram os escravos, lá por volta de 1550. Porque os índios, eles começaram a entrar em acordo com os portugueses, não aceitavam ser escravizados pelos portugueses. Então, os portugueses se sentiram a necessidade de ter trabalhadores aqui como escravos, com mão de obra muito barata. Então, eles começaram a trazer esses escravos, esses cidadãos africanos para o Brasil. Então, alguns historiadores falam que o atraso dessa lei, dessa declaração, desse princípio chegar no nosso país foi devido à escravidão. Gente, aí, no final da página 32, o livro traz assim: por que a escravidão foi um obstáculo nos direitos individuais? Como a tia falou, a escravidão atrapalhou um pouco esses princípios criados lá atrás pelos franceses a chegarem aqui nas nossas leis. E a escravidão no Brasil, ela durou aproximadamente de 1550 até 1888, que quando a princesa Isabel escreveu a Lei Áurea. Então, vocês podem perceber que foi um longo período de escravidão. E durante esse longo período, as pessoas nasciam prisioneiras, escravas, e muitos morreram escravos, sem conhecer a liberdade e sem sequer imaginar que existia um direito, um princípio que falava que eles nasceriam livres, viveriam livres e com direitos iguais a todos os outros. Olha só como que as coisas têm assim, tudo tem um significado. Então a gente precisa estudar e entender para saber como tudo aconteceu. Então hoje é fácil a gente falar sobre direito, sobre dever, porque nós nascemos num século, numa época em que essa parte da lei já está muito bem estruturada. Mas nessa época que nós estamos falando, lá no século XVII, não estava estruturado. Na época do descobrimento do Brasil, muito menos. Tá vendo? Gente, na página 33 tem um trecho desse texto que é muito importante e interessante, que afeta até hoje. Tem tudo a ver com o que a gente vive nos nossos dias atuais. Quando os escravos eram trazidos para o Brasil, perdiam sua nacionalidade, deixavam de ser africanos e não eram reconhecidos como brasileiros. Vocês imaginam então que eles eram como se fossem indigentes.
Então vinham para cá somente para trabalhar, sem receber, sem nada, como escravos. Só que a situação dos africanos não mudou após a abolição dos escravos, feita pela princesa Isabel no dia 13 de maio de 1888. Então, semana que vem comemora-se, né, vamos dizer assim, o dia da abolição. Então, não mudou muito. Por que não mudou muito? Este fato só veio a agravar a situação de muitos deles. Por quê, tia? Mas eles não foram libertos? Sim, mas eles foram retirados da casa deles, do país deles, da família deles, para trazer para cá. Aí chegou aqui, eles eram escravos. Tudo bem. Deixaram de ser escravos. Ótimo, maravilhoso. Só que do que eles iriam viver? Porque os antigos patrões não queriam pagar pelo serviço deles. Eles não tinham uma casa própria. Então, esse processo foi muito difícil, porque, como a tia falou, eles não tinham muitas condições para se manterem aqui. E esse processo durou por muitos e muitos anos. Muitos ainda tiveram que fazer um trabalho escravo, vamos dizer, porque na lei não eram escravos, mas não tinham muitas condições, então tinha que aceitar aquilo que o patrão podia pagar. E às vezes o que o patrão pagava não era o que eles mereciam ganhar mediante ao trabalho.